Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula da disciplina de Gestão de Projetos. Na nossa primeira videoaula, a gente viu o conceito e os objetivos da gerência de projetos. Nessa segunda videoaula, nós vamos trabalhar o tema As habilidades do gerente de projetos. Com o objetivo de aprendizagem de compreender as habilidades do gerente de projetos. Quais são as características, quais são as habilidades que o gerente de projetos deve ter ou deve buscar adquirir para poder fazer um bom gerenciamento dos projetos. Como sempre, a gente tem um sumário que vai guiar a nossa videoaula para que vocês consigam acompanhar de forma organizada a sequência de assuntos a serem discutidos, a serem trabalhados nessa videoaula. Então, inicialmente, a gente vai discutir quais são as atividades pertinentes de responsabilidade do gerente de projetos. Quais habilidades que são exigidas do gerente de projetos. Dentre dessas habilidades, é necessário que o gerente de projeto tenha habilidades organizacionais, finanças e contabilidade. Ele deve saber negociar e influenciar, comunicar e, acima de tudo, saber liderar, ser um bom líder. Após essa discussão, a gente vai concluir quais são as principais habilidades do gerente de projetos e eu vou apresentar uma breve discussão de um artigo para que no final vocês consigam ter uma noção para realizar o trabalho que eu vou solicitar que vocês realizem para essa segunda quinzena de atividades. Então, pessoal, inicialmente, a gente tem uma visão muito simplória. O que é gerência de projetos? Bom, para que eu vou planejar em vez de colocar a mão na massa? Por que eu vou desperdiçar um tempo valioso planejando quando eu já poderia estar exercendo a atividade? Então, uma vez comunicada a tarefa, a equipe parte para a execução do projeto e ocupa-se da criação do produto ou serviço solicitado. Vocês viram na última videoaula que não necessariamente o projeto vai desenvolver um produto. Ele pode ser um projeto para desenvolver um determinado serviço. Então, uma pesquisa da IBM, feita com 1,5 mil CEOs de 60 países e 33 setores, uma pesquisa muito abrangente, então, ela identificou que 79% desses CEOs espera aumento da complexidade das tarefas. Então, quanto mais complexas as tarefas forem, maior será a necessidade de um gerente de projetos que organize essas atividades e passe essas atividades da maneira mais simples possível para que as equipes possam realizá-las. 49% sentem-se preparados para enfrentá-los. 67% admitiram que seus principais gestores precisam aprimorar habilidades de liderança. A habilidade de liderança ela é um processo contínuo. A gente sempre tem que estar buscando essas habilidades. A gente nunca será um líder pronto. Sempre terá algo que a gente pode acrescentar à nossa carreira como líder. Então, 53% das pessoas afirmam sentir falta de competências como planejamento estratégico e habilidades de comunicação. Olha como o fato de um gerente de projetos não ter uma boa comunicação, não saber desenvolver um planejamento estratégico, impacta toda uma empresa. Causa ansiedade, causa estresse, causa redução de desempenho, enfim, no fim das contas, causa prejuízo. Então, o gerenciamento de projetos, o que é o gerenciamento de projetos? Qual que é o escopo do gerenciamento de projetos? Qual que é a finalidade? Ele abrange uma série de atividades. Isso inclui planejar, colocar em ação o plano do projeto e acompanhar o progresso e o desempenho. Então, o gerente de projetos, ele vai participar de todas as etapas do projeto, desde o planejamento do projeto até que o projeto esteja implementado e até que o projeto seja encerrado. Ele é o responsável pelo bom andamento deste projeto. Então, e para isso, ele vai utilizar ferramentas e técnicas de gerenciamento de projetos
que são utilizados para descrever, organizar, monitorar o andamento dessas atividades do projeto. Então ele precisa utilizar essas ferramentas para que ele tenha um bom acompanhamento dessas atividades. Então, pessoal, os gerentes de projetos, eles são responsáveis pela administração dos processos, ele tem que ser um bom administrador, eles estão envolvidos diretamente na aplicação das ferramentas e técnicas necessárias ao cumprimento das atividades do projeto. Então, o gerente do projeto, ele é responsável por garantir que aquele projeto tenha êxito, por tentar mitigar qualquer problema que comprometa um determinado projeto. Então, dentre as atividades, também estão identificação dos requisitos, ou seja, pessoal, qual será a identificação dos requisitos? No caso da disciplina de gestão de projetos, se vocês estão desenvolvendo um software, o projeto é o desenvolvimento de um software. Qual é o requisito mínimo operacional de memória RAM, de processador, para que aquele software tenha um bom desempenho? São requisitos mínimos, são condições sem as quais aquele projeto não vai ter sucesso, não vai ter êxito. Então ele vai ter que definir os objetivos. Quais são os objetivos? É desenvolver um software para fazer controle de estoque? É desenvolver um software para poder fazer entrada e saída de veículos em uma empresa automotiva? Então ele deve avaliar as restrições. Quais restrições que eu tenho? Eu tenho restrições financeiras? Eu não tenho um capital elevado para poder desenvolver esse software? Eu tenho restrição de pessoas? Eu não tenho pessoas que tenham uma capacidade adequada para desenvolver aquele software? E aí ele vai apreciar as necessidades e expectativas dos stakeholders. Então, o gestor de projetos, ele caminha em todas as etapas do projeto e ele dialoga, ele conversa com todos os stakeholders, com todos os envolvidos daquele projeto, para que a gente tenha o sucesso do projeto, que é o objetivo comum. Então, essa identificação dos requisitos, ela é uma condição que deve ser atendida por um sistema, produto ou serviço. É obrigação que isso seja atendido. Resultado ou componente para satisfazer o produto. Os requisitos incluem necessidades, desejos, expectativas quantificados e documentados por stakeholders. Então tem que estar claro. Não adianta eu desenvolver um software, por exemplo, se a empresa que vai utilizar aquele software não tem equipamentos com uma capacidade de processamento adequada para o bom desempenho do software. Pode ser que ela não tenha os equipamentos, mas ela tem condição para adquirir. Agora, se ela não tem condição para adquirir e não tem os equipamentos, isso é uma condição, é um requisito mínimo que precisa ser atendido para que o projeto tenha sucesso, que o projeto tenha êxito. Então, nas habilidades do gerente de projetos, a gente acaba acreditando erroneamente que as habilidades e a experiência, graças a quais os profissionais se destacaram em suas áreas, vão se traduzir em aptidão para o gerente de projetos. Entretanto, não é necessariamente o que acontece. Vamos trazer isso para o nosso cotidiano. Não necessariamente o melhor vendedor de uma loja de tênis, de uma loja de calçados, vai ser um bom gerente. Ele é um bom vendedor. Ele tem habilidade para venda. Não necessariamente ele tem uma habilidade para gerência. Não quer dizer que ele não possa ser, mas isso, o fato de ele ser um bom vendedor, não garante que ele vai ser um bom gerente. No mesmo sentido, a gente pode trazer para a realidade de vocês. Às vezes a gente tem, por exemplo, um desenvolvedor de software, um programador. Ele é um programador extremamente inteligente, extremamente capaz de desenvolver o software. Mas muitas vezes ele não tem habilidades sociais, como uma boa capacidade de comunicação, uma boa capacidade de venda, de interlocução com os stakeholders. Então, não necessariamente o seu melhor programador vai ser o melhor gerente de projeto. Então, isso tem que ficar claro, porque às vezes você pode perder um bom programador e acabar recebendo um péssimo gerente. Isso vale para qualquer área, a gente pode estabelecer isso.
E é muito difícil, vocês, no dia da manhã na carreira de vocês vão crescer na carreira técnica, até chegar um momento que vocês podem querer galgar uma posição de gerência. Aí vocês precisam se preparar, porque os desafios e as habilidades exigidas para um gerente são diferentes das habilidades técnicas exigidas para a profissão que vocês escolheram. Então, pessoal, dentro das habilidades da gerência de projetos, agora a gente vai falar sobre a liderança. Talvez a liderança seja a habilidade mais importante para um gerente de projetos. Essa habilidade é a habilidade de influenciar as pessoas para trabalharem entusiasticamente, visando atingir os objetivos identificados como sendo para o bem comum. Então, a liderança, não necessariamente ela é observada somente em empresas, somente em projetos. A gente tem líderes comunitários, líderes de bairros, lideranças religiosas, lideranças familiares. Então, essa liderança é o quê? É a capacidade de influenciar positivamente as pessoas para realizarem determinada tarefa, determinado objetivo. Infelizmente, nem sempre essa liderança é positiva. Tanto que existem lideranças negativas associadas a uma série de criminalidades que a gente acaba conhecendo. Então, o nosso papel é buscar sempre ser um líder positivo e desenvolver essa liderança positiva nas pessoas que têm o nosso contato. Então, é sempre preciso ser sincero, honesto e transparente. Essa é a função do líder. A partir do momento que o líder perde a credibilidade, ele perde a sua liderança, porque ele perde a confiança das pessoas. Então o líder, ele tem que dar ao grupo o que ele precisa, não o que ele quer. Muitas vezes o líder, ele vai ter que conversar com um subordinado e apresentar situações que vão desagradar o subordinado, o colaborador, mas é necessário que aquilo seja feito para o próprio desenvolvimento do colaborador e da empresa. Então o líder não é aquele que sempre passa a mão na cabeça, é aquele que corrige quando necessário e elogia quando merecido. Então o líder, ele tem que satisfazer as necessidades e não os desejos. Isso vale tanto para ele quanto para a equipe. Eu não posso promover alguém da minha equipe porque eu tenho o desejo de promovê-lo porque ele é meu amigo. Tem que ser uma necessidade da empresa e surgiu a oportunidade. Então é fundamental conquistar a confiança da equipe e conhecer seus limites. O líder ele tem que se conhecer, ele tem que saber até onde ele consegue ir. E ele tem que conquistar a confiança. E muito mais do que conquistar a confiança, o líder precisa manter a confiança das pessoas e fazer por merecer esta confiança. E tem que entender que essa confiança ela é muito difícil de ser conquistada e muito fácil de ser perdida. Precisa se trabalhar todo dia, incansavelmente, para que não se perca essa confiança da sua equipe. Então, o líder ele não pode interferir no poder do outro. Ele tem que deixá-lo trabalhar. Então, as pessoas precisam ser encorajadas. Todas essas falas são do Carlos Alberto Parreira. É um técnico de futebol. Então vocês veem como que o esporte também pode abranger a liderança. Como que é preciso toda uma liderança para que se tenha um bom projeto. Por exemplo, o Carlos Alberto Parreira ele foi tetracampeão mundial de futebol com a seleção brasileira. Em 1993, quando ele assumiu a seleção, ele tinha um projeto de tornar aquela seleção com aqueles atletas campeão do mundo. Foi o que ele conseguiu fazer. A partir do momento que ele conseguiu o título, ele inclusive se afastou do cargo, então, porque o projeto se encerrou. A gente pode falar que ele foi um gestor desse projeto de busca do título mundial. Lembrando que o Brasil não ganhava o título há 24 anos. Então, assim, pensando agora, quais são os atributos do século XXI para o líder de projetos? Uma pesquisa da General Electric, ela observa que o quê? Que a General Electric ela injetou contemporaneidade em seus valores de liderança, incluindo neles os atributos do século XXI. Então, a liderança de hoje
ela é diferente da liderança do século XVIII, do século XIX, do século XX, porque a liderança é como um ser vivo, ela está em constante evolução, tanto líderes como liderados. Então, o primeiro é a habilidade de se adaptar, administrar múltiplos cenários. Conforme eu falei, como é um processo evolutivo, o tempo inteiro a gente tem mudança de cenários e precisa se adaptar a esses cenários. Então, a gente precisa reagir rapidamente ao derretimento das finanças. O que? Se a gente está tendo um problema de finanças na empresa, a gente precisa agir para estancar aquilo. Enfrentar um desastre ambiental de proporções catastróficas. Por exemplo, a gente teve o problema da Vale, ano passado, em Brumadinho. Os gerentes dos projetos, eles precisaram agir. Já tem que ter um plano de crise para poder agir no momento de crise. Então, o segundo é o caráter global. É a habilidade para desenvolver perspectiva cultural e fortalecer equipes profissionais em diferentes países. Cada vez mais, as empresas multinacionais, elas têm que trabalhar com a diversidade, inclusive diversidade de culturas, por serem países diferentes, mas, ao mesmo tempo, respeitando as características de cada país. Esse é o desafio do líder. Então, na prática, pessoal, isso significa ter a capacidade de delegar com segurança em países emergentes. Brasil, Rússia. Então, em termos de comunicação, a gente tem que buscar sempre o quê? ênfase na capacidade de expressão. Tem uma frase célebre que diz: quem não se comunica se trumbica. Era do Chacrinha. Vocês são mais novos, provavelmente não lembram dessa frase. Mas a comunicação, ela é fundamental, pessoal. Independente da área de atuação, a comunicação é fundamental. Então a gente deve buscar sempre essa ênfase na capacidade de expressão e desenvolver o talento para ouvir. Nós fazemos cursos de oratórias, mas infelizmente não fazemos um curso de escutatória, digamos assim. A gente tem muita dificuldade em ouvir. E o líder, antes de mais nada, ele precisa ser um bom ouvinte para entender a demanda dos seus colaboradores. Então ele precisa entender o que está acontecendo em todas as partes. Ele tem que saber como que está o cenário. Então o líder colaborador, ele tem que ser capaz de ligar os pontos entre diferentes grupos de interesse na companhia. Então um líder, vamos pensar um líder, um presidente da República. O presidente da República, ele tem que ser um líder que ele consegue caminhar trabalhando com as lideranças do Congresso, do Senado, as lideranças militares, para que tenham um objetivo comum, um bem comum para a nação. Esse é o papel de um líder. Então, os gerentes de projetos, geralmente eles são profissionais generalistas, cujo repertório compreende uma série de competências ou habilidades. Por que eles são generalistas? Que não necessariamente, como eu comentei com vocês, o melhor programador vai ser um bom gerente. Porque o gerente de projeto, não basta que ele tenha uma habilidade técnica muito desenvolvida. Ele tem que ter várias habilidades. É como se fosse um médico, seria, fazendo uma analogia, seria um clínico geral, que ele consegue atender a várias demandas com eficiência. Não adianta ser bom apenas em uma área específica. Para isso, quais são as competências que esse gerente de projeto precisa ter? Precisa ter muito claro as habilidades organizacionais. O que seria uma habilidade organizacional? São as aptidões para planejamento e organização. Lembra, pessoal? Planejamento e organização. Antes de fazer qualquer tarefa, a gente precisa planejar e organizar. Tem que ter uma organização do tempo, planejamento de reuniões, registro de experiência, contratos. Organizado sabe onde está cada informação quando precisa dela. A gente conhece as pessoas, muito provavelmente, pela mesa de trabalho. A pessoa que é organizada, ela tem uma mesa de trabalho organizada. Já quem é desorganizado, a mesa está totalmente desorganizada. E a partir do momento que você tem desorganização, você leva mais tempo, você é menos eficiente
para realizar uma determinada tarefa e encontrar algo que você esteja procurando. Então é fundamental que o gerente ele seja organizado. Se não for, ele precisa trabalhar arduamente para se tornar mais organizado. Ele precisa ter habilidade para finança e contabilidade. Ele tem que saber estimar custos para elaboração de orçamento e projeto de receita e retorno. Como que eu vou propor um projeto se eu não tiver a mínima noção dos custos da elaboração e da execução desse projeto? Qual que é a projeção de receita e retorno? Que eles chamam de payout. Eu preciso ter muito claro, eu vou investir 100 mil nesse projeto, mas existe a possibilidade de ter um retorno de 500 mil. Porque vai ser a primeira coisa que vai ser questionado. A gente vai investir 200 mil em um projeto, mas qual que é a perspectiva de retorno? Então ele tem que ter essa capacidade de identificar e passar essas informações no projeto. Então ele tem que ter a habilidade de negociar e influenciar. Outra habilidade fundamental. Isso envolve o quê? O ato de dialogar. Tá vendo, pessoal? Diálogo. É preciso dialogar sempre. É preciso dialogar com outras pessoas com o objetivo de obter o consenso ou chegar a um acordo para que alguma atividade seja realizada. Se o líder do projeto ele se isolar, provavelmente ele não vai ter sucesso, porque ele não vai conseguir que as outras partes da empresa comprem, digamos assim, a ideia do projeto e trabalhem pela sua execução. Então ele precisa buscar o consenso entre as pessoas que são favoráveis àquela ideia e encontrar um ponto de equilíbrio, um acordo com as pessoas que acreditam que aquele projeto talvez não seja adequado ao momento da empresa. Então, pessoal, negociar é trocar algo de valor para mim por algo de valor para você. A gente confunde negociar com negociata. Muitas vezes ocorrem negociações, infelizmente, que prejudicam as pessoas e às vezes o país, mas esse não é o objetivo da negociação. A negociação ela busca encontrar um ponto de equilíbrio. Um exemplo, suponhamos que eu gostaria de dar uma aula para vocês às 19 horas. E vocês só têm a possibilidade, gostariam que essa aula fosse às 18. Quem sabe a gente consegue negociar? E eu falo, não, pessoal, às 18 eu não consigo, mas às 18h30 talvez seja possível. E vocês também, acho que às 18h30 fica bom para todo mundo. Olha só, a gente encontrou uma solução que atenda tanto o meu objetivo quanto o objetivo de vocês. Esse é o papel da negociação. E a gente negocia sempre. Sempre a gente está negociando com nossas esposas, com nossas namoradas, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. A gente negocia até com a gente mesmo. A negociação ela está presente na nossa vida. Então, numa negociação, a percepção de valor é fundamental. O que é escasso para mim pode não ser para você. Então, eu tenho necessidade de pessoas para trabalharem para mim. Então, eu tenho necessidade de mão de obra, é um bem escasso para mim. A pessoa que está buscando trabalho, o bem escasso dela seria o salário, seria o dinheiro, a remuneração. Então, ocorre uma negociação para que ambos tenham seus objetivos atingidos. A partir do momento que aquele trabalho não entrega a mão de obra necessária, talvez o patrão fique insatisfeito. Ou se o patrão não entrega um valor, um salário condizente com aquele trabalho, o empregado pode ficar insatisfeito. Então sempre tem negociação e renegociação, como sempre. Então também é importante ter como meta sempre o ganha-ganha, em que os dois lados ganham. Não adianta eu querer esfolar o meu colaborador para que ele ganhe muito pouco e trabalhe insatisfeito, que talvez eu não vou ter o mesmo desempenho. E isso vale para qualquer relação, pessoal, seja relação profissional ou relação de amizades. Não adianta eu ter um amigo que eu só procuro quando preciso das coisas e nunca estou disposto a ajudá-lo quando ele precisa. Não é uma relação ganha-ganha. Habilidade de comunicação é talvez a principal habilidade do gerente de projeto, junto com a liderança. Porque ele deve se assegurar que as informações sejam explícitas, claras, completas,
para que os envolvidos não tenham dificuldade de compreender. A comunicação ineficiente é um dos grandes problemas das empresas, talvez o maior, porque quando as comunicações não são claras, isso gera perda de credibilidade, isso gera ansiedade, isso gera insegurança, e isso acaba comprometendo o resultado, acaba comprometendo um projeto todo. Então essa comunicação precisa ser clara, cada vez mais transparente, e cada vez mais a sociedade como um todo, ela busca, ela clama por transparência. Então comunicar é um processo bidirecional. Não basta enviar a mensagem, é crítica que ela seja recebida com precisão. Por exemplo, eu poderia falar em chinês com vocês aqui. Se ninguém aqui compreende mandarim, entende mandarim, essa comunicação não foi eficiente. Por quê? Vocês não conseguiram entender a mensagem que eu quis passar, mesmo que eu tenha falado o mandarim perfeito. Então a comunicação ela só ocorre quando ambas as partes conseguem interpretar o que foi dito. Então a habilidade de liderar, ela visa o quê? Direcionar, envolver, motivar e inspirar as pessoas interessadas no projeto. E é preciso que se tenha motivação. O líder ele tem que ter uma motivação. O professor, ele não deixa de ser um líder. Ele está liderando os seus alunos, seja de forma presencial ou seja de forma virtual, para que eles busquem aprender aquele conhecimento que o professor está tentando passar. Vocês imaginam se eu viesse dar uma aula para vocês e chegasse aqui e falasse, pessoal, então, né, vamos lá, estou aqui gravando a aula, domingo à noite, né, e aí, vamos lá, qual que vai ser agora aí? Estão vendo, pessoal? Olha a motivação. Então a gente precisa passar isso, a gente tem que ter sangue nas veias, demonstrar essa motivação. Então o líder, pessoal, ele nada tem a ver com o chefe. A gente tem muitos chefes, infelizmente, e poucos líderes. Liderar é motivar, é mostrar como se faz pelo exemplo. Então o líder, sempre que ele faz uma determinada atitude, é como se ele estivesse mandando uma mensagem, que seja no celular, pelo WhatsApp, dos seus colaboradores, dos seus liderados, dizendo que aquilo é possível. Se eu sou corrupto, se eu desvio dinheiro da empresa que estou trabalhando, que moral eu tenho para corrigir um colaborador? E como eu vou esperar que o colaborador não se mire naquele exemplo negativo e siga aquele caminho? Para quem é pai, o pai, a mãe, eles não deixam de ser líderes dentro das suas famílias. Se eles dão um mau exemplo, tem uma tendência grande que os filhos sigam aquele mau exemplo. Então, o líder, ele entende-se como alguém que tem um senso claro de missão a cumprir, com foco e comprometimento. Quando se tem uma missão, você tende a seguir um caminho. E você precisa ter foco. Por exemplo, se a minha missão for ir para Cachoeiro de Itapemirim, não adianta eu parar em Rive, na cooperativa, resolver encontrar outros professores do Instituto Federal e bater um papo com os professores. Talvez eu nem vá chegar a Cachoeiro no mesmo dia. Então, por mais que eu queira parar em Rive, eu tenho que ter muito claro, não, o meu foco é ir até Cachoeiro. Eu vou seguir esse caminho. Então, ele serve de modelo ao personificar os valores que se defende. O que é personificar? Se eu falo de liderança, se eu falo de entusiasmo, se eu falo de motivação, eu preciso exercer isso, eu preciso transpirar isso. Então ele tem que ser capaz de ter empatia, saber se colocar no lugar do outro. Nenhum liderado aceita um líder que não olhe para o funcionário e entenda a dificuldade dele e se coloque no lugar dele. Então seja orientado a resultados de forma a ser admirado e não temido pelos liderados. A gente não pode ter uma liderança do medo. Os liderados não têm que seguir o líder porque tem medo de repressão. Pelo contrário, o líder tem que atuar de forma que os liderados vejam naquele líder um exemplo a ser seguido e gostem de trabalhar para que consigam atingir o objetivo comum, que é de todos. Então, pessoal, a gente pode concluir
que uma pessoa que tenha todas essas habilidades costuma ser um bom gerente de projetos. É fácil ter todas essas habilidades? Não. Exatamente por isso que nós temos poucos gestores de projetos e mais gente para conduzir os projetos. Por quê? É quase impossível uma pessoa dominar todas essas habilidades. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode identificar, buscar o autoconhecimento para entender quais são os meus pontos fortes e os meus pontos fracos. Para quê? Em vez de trabalhar somente os pontos fortes, tentar trabalhar pelo menos um ponto fraco. Se o meu ponto fraco é a habilidade de comunicação, para que essa habilidade de comunicação ela não comprometa todo o meu trabalho só pela falta de uma habilidade. Então eu tenho que sempre estar equilibrando isso. Não adianta eu ser um excelente comunicador se eu não for planejado, se eu não for organizado. Não adianta ser planejado e organizado se eu não for um bom comunicador. Então a gente sempre tem que estar trabalhando e buscando equilibrar esses ingredientes. É como se fossem os ingredientes de um bolo. Se eu coloco muito açúcar, se eu coloco muitos ovos, talvez eu tenha problema. Então eu preciso de equilibrar esses ingredientes. Mas se isso não for possível e você tiver de escolher, provavelmente o mais importante aspecto seja o da liderança. Quantos líderes comunitários, religiosos, que às vezes vocês conhecem, que não têm uma habilidade acadêmica propriamente dita, mas são líderes por natureza? Talvez essa seja a principal característica de um gestor. Então, pessoal, agora a gente vai fazer um pequeno estudo de um artigo científico que eu busquei para vocês, que são as verdadeiras lições de liderança de Steve Jobs. A gente já discutiu sobre Steve Jobs, tem a fonte que vocês podem buscar. Eu sou admirador do trabalho que ele desenvolveu, a gente já conversou bastante dentro de sala de aula. A minha percepção é que ele desenvolveu o smartphone, que era uma necessidade que a gente sequer tinha. Ele criou uma necessidade e, mais do que isso, conseguiu colocar em cada esquina para que tivesse uma abrangência e vendesse esses smartphones, né? Então, nesse artigo a gente percebe que ele pede que a gente tenha o quê? Foco. O líder tem que ter foco. Decidir o que não fazer é tão importante quanto decidir o que fazer em empresas e produtos. Voltando ao exemplo do software, se eu estou desenvolvendo um software, não adianta eu querer acrescentar várias ferramentas para aquele software que não fazem sentido nenhum. O líder ele deve simplificar. Para ser realmente simples é preciso ir muito a fundo. Se eu quiser passar uma imagem de soberba, eu não consigo comunicar, porque às vezes eu vou usar termos, ou vou usar expressões que a maioria da população, que a maioria dos liderados, talvez não vão conseguir nem entender. Então, quanto mais eu conseguir simplificar a ideia de um projeto, maior tende a ser a aceitação deste projeto. Então, com uma simplicidade tão profunda, ele percebeu que seria possível produzir um aparelho que desse a sensação de estar cedendo ao usuário de forma amistosa e não o desafiando. Antigamente se tinha um receio. Como que vai ser? Os computadores vão substituir os seres humanos? Os robôs vão substituir as pessoas? Não, ele trouxe o iPhone, ele trouxe o smartphone para que fosse um parceiro das pessoas, para que trabalhasse junto às pessoas. Assuma o controle de ponta a ponta. O que é assuma o controle de ponta a ponta? No mundo cheio de porcarias, de mensagens de erro indecifráveis, de interfaces irritantes, levou os produtos surpreendentes marcados por uma experiência maravilhosa para o usuário. Quantas mensagens de erro a gente pega no iPhone? Então ele buscou entender todo o processo de desenvolvimento do projeto, acompanhou todo o processo de desenvolvimento para que evitasse falhas em qualquer parte que às vezes poderia comprometer o desenvolvimento do projeto. Um exemplo da Samsung. Eu não me recordo agora qual é o modelo da Samsung, mas um smartphone da Samsung, ele teve questões de segurança
que nos aeroportos, nas mensagens de produtos que não poderiam ser embarcados, constava aquele determinado aparelho, aquele determinado celular da Samsung, porque ele poderia ter um risco de explodir. A Samsung até tirou de linha esse aparelho. Olha o dano para a empresa, olha o dano para a imagem da empresa. Qualquer celular que a Samsung venha a lançar, provavelmente as pessoas agora vão olhar e falar, opa, será que esse aí não vai ter problema? Então a gente precisa de acompanhar isso tudo. Quando atrás, salte à frente. Então a marca de uma empresa inovadora não é só que tem ideias novas antes das outras. Então, em vez de se contentar em recuperar o atraso e melhorar o drive de CD do iMac, Jobs decidiu criar um sistema integrado que transformaria a indústria da música. Então, ele não tinha aquela capacidade de trabalhar com o CD da forma que ele gostaria. Então, ele buscou outra alternativa. Então, quando a gente fala de liderança, agora, neste exemplo do Steve Jobs, a gente pode ver vários exemplos que são importantes e como uma decisão incorreta de um líder pode impactar a empresa. Um outro case que é muito discutido na área de gerência de projetos é o caso da Kodak. Aqui eu já terminei a discussão do artigo, só para acrescentar um pouco mais. A Kodak, talvez que vocês não lembram, mas a Kodak era uma grande... as máquinas fotográficas, os filmes, todos eram pertencentes à Kodak. Uma vez, numa reunião, foi apresentado para a Kodak desenvolver uma câmera digital. Aquele profissional ele não foi ouvido, porque a Kodak ela tinha interesse em continuar vendendo o filme que era utilizado e o papel que era utilizado para revelação e até mesmo as câmeras fotográficas. Esse mesmo colaborador foi para a Sony e desenvolveu a primeira câmera digital na Sony. Então a Sony hoje todo mundo conhece, que a Kodak, alguém tem notícia da Kodak? Então assim, talvez ela se preocupou em ter aquela pequena parcela de lucro sobre o papel que ela utilizava para revelação e deixou de enxergar o mercado que estava se abrindo, né? Olha o impacto dessa decisão. Então, a gente tem que pôr produtos antes do lucro. Steve Jobs sempre dizia, minha paixão sempre foi erguer uma empresa duradoura, na qual as pessoas tivessem motivação para fazer grandes produtos. Obviamente era ótimo ter lucro, pois era isso que permitia que a empresa fizesse grandes produtos, mas o produto e não o lucro era a motivação. Então, se eu quiser sempre buscar o lucro, pode ser que eu não vou ter um bom produto. Eu vou estar abrindo mão de qualidade no produto para ter um lucro, pode ser que essa relação não seja compensatória. Então, se você tiver um bom produto, provavelmente o lucro vai ser maior. Isso vocês extrapolam para a área de vocês, para qualquer área de trabalho. Não seja escravo de focus groups. Ter profundo interesse naquilo que o consumidor quer é muito diferente de estar continuamente perguntando o que ele quer. Focus groups é grupos em foco. Então eu tenho que buscar o que o consumidor quer, mas eu não posso estar toda hora batendo na porta do consumidor querendo entender o que ele quer. Então o consumidor não sabe o que quer até que nós lhe mostremos. Olha o exemplo do smartphone, pessoal. Eu vivo falando isso com vocês. Há 10 anos, vocês imaginavam que vocês necessitariam de um smartphone como hoje? Então o consumidor não sabe o que quer até que nós lhe mostremos. E citou a famosa frase de Henry Ford. Se tivesse perguntado ao cliente o que ele queria, ele teria dito um cavalo mais rápido. Ford, como todos sabem, é da empresa Ford. Ele desenvolveu motores, a combustível, uma série de discussões que vocês podem acompanhar, buscar mais informações, que eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas as pessoas na época buscavam cavalos. Então, buscariam um cavalo mais rápido, não um motor. Então, é algo que exige intuição e instinto sobre desejos ainda não formados. É tentar atender uma demanda que sequer existe. Distorça a realidade. Você fazia o impossível porque não percebia que era impossível. Se você colocar para você como impossível, você não vai fazer. Na área de vocês de tecnologia de informação, o que mais acontece? Então, input. O que é input? As pessoas formam opinião sobre um produto ou uma empresa com base em como é embalado ou como é apresentado.
Quantas vezes a gente compra um produto pela embalagem, a gente compra com os olhos? Então, o design de um aparelho para imputar um sinal, ao invés de ser algo meramente funcional. O iPhone, ele buscou um design próprio, para que aquilo ali fosse imputado, fosse colocado, acrescentado, infiltrado na mentalidade das pessoas. Exige a perfeição. Um artista de verdade assina a sua obra. No caso da área de vocês, imagine que vocês estão desenvolvendo um software. Vocês não podem se contentar com um software que dá um bug a cada 1 hora, que dá um bug a cada 3 horas. Tem que corrigir isso. Mesmo que isso tenha um custo mais elevado, isso tem que estar muito trabalhado. Porque vocês vão estar levando naquele software o nome de vocês, a imagem da empresa de vocês. Então, trave contato cara a cara. Sempre que possível, o contato pessoal ele é fundamental. E essa criatividade vem de encontros fortuitos, de conversas inesperadas. Às vezes vocês estão num encontro de tecnologia da informação. Por exemplo, vocês encontram uma pessoa que seja interessante. Então está ali no coffee break, está ali conversando, busque esse contato. Tenha um portfólio, ofereça um produto, ofereça um software. Tenta ajudar a pessoa com um produto, com uma necessidade que talvez ela nem perceba que tem ainda. Então domine tanto o todo quanto os detalhes. Não adianta você entender só o todo, você tem que entender minimamente. Você tem que mergulhar no projeto. Então ele tinha a capacidade e o desejo de vislumbrar uma estratégia geral e ao mesmo tempo atentar para os mínimos detalhes do projeto. Então ele tinha a ideia do todo, mas ele tinha a ideia das partes que compunham o todo. Isso é um diferencial muito grande. Combine humanas com exatas. É o que a gente sempre diz, não adianta ser muito bom matemático se esse matemático não soubesse comunicar também. Nem um bom comunicador que não tem a mínima noção de contabilidade. Então o Jobs, ele ligava humanas com exatas, criatividade com tecnologia, arte com engenharia. Era um gênio no desenvolvimento de softwares, mas era um comunicador sem igual. Se vocês tiverem a oportunidade, veja as apresentações de Jobs de lançamento das versões do iPhone no YouTube. Fantástico. Então ninguém em nossos dias era mais capaz de integrar poesia e processadores de um jeito que deflagrasse a inovação. Stay hungry, stay foolish. Jobs manteve a fome de viver e a vontade de aprender por toda a carreira. Então assim, mantenha-se com fome e mantenha com vontade de aprender. Então o tempo inteiro você tem que buscar estar sempre se desenvolvendo. Pessoal, basicamente o que tinha para discutir com vocês nesta segunda videoaula era isso. Eu espero que vocês tenham compreendido a forma que a gente tentou abordar esse tema. Vocês terão agora essa segunda quinzena para assistir essa videoaula e para realizar a atividade que eu solicitei. Essa atividade eu vou disponibilizar no WhatsApp e está disponível no Acadêmico. Da mesma forma que eu busquei esse artigo e tentei trazer esse artigo discutido em partes, qual foi o resumo desse artigo, eu gostaria que vocês fizessem com o mesmo empenho, com a mesma motivação, lessem 2 artigos, que eu vou disponibilizar o link para vocês, e enviassem até o dia 19 de junho para mim o resumo desses artigos. Pode ser o mesmo e-mail, com 2 anexos. E, evidentemente, eu vou estar disponível no grupo de WhatsApp para tirar as dúvidas que vocês, porventura, venham a ter. Gostaria de agradecer a atenção de todos. Um grande abraço. Espero que em breve a gente possa nos reencontrar.